Olá, você sabe quais são as regras de aposentadoria em 2025? Desde a reforma da Previdência, que aconteceu lá em novembro de 2019, muitas coisas já mudaram, né? As regras evoluíram. Aqui hoje nós vamos te explicar como estão as regras de transição e as regras permanentes desde a reforma de 2019. Primeiro vamos falar da regra permanente de aposentadoria. Nessa regra, a mulher precisa ter 62 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. O homem precisa ter 65 anos e no mínimo 20 anos de contribuição. Essas regras valem para quem iniciou as contribuições após novembro de 2019. Mas também temos regras de transição. Essas regras de transição servem para pessoas que já contribuíam antes de novembro de 2019. Temos regra de pontos, temos a regra de idade progressiva e temos as regras de pedágio. Regra de pedágio de 50% e de 100%. Também temos regras de transição para quem trabalhava sob condições especiais. Aquelas condições em que o trabalhador encontra-se sujeito a agentes nocivos ou periculosidade. Mas vamos para cada uma dessas regras. Na regra de pontos, é necessário atualmente que o homem some 102 pontos e a mulher precisa somar atualmente 92 pontos. A soma da idade e do tempo de contribuição é a soma que será considerada. Temos também a regra de idade progressiva. Nessa regra, tem sido exigido esse ano 59 anos de idade para a mulher e 30 anos de contribuição. Para o homem, são 64 anos e 35 anos de contribuição, sendo que a cada ano, é acrescido na idade 6 meses. Então, para 2026, por exemplo, será exigido para a mulher 59 anos e 6 meses e para o homem 64 anos e 6 meses. Temos também a regra para quem trabalhou em condições especiais. Essa regra atualmente exige que a soma do tempo trabalhado em condições especiais mais a idade some no mínimo 86 pontos. Além disso, nós temos as duas regras de pedágio. Temos a regra de pedágio de 50% e a regra de pedágio de 100%. Nesse caso, é considerado o tempo que o trabalhador ou a trabalhadora possuía lá em 2019. Naquela época, antes da reforma, o tempo mínimo exigido para a aposentadoria era de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Nesse caso, da regra de 50%, é verificado se, lá em 2019, em novembro de 2019, faltava menos de 2 anos para os 30 anos da mulher, ou seja, ela precisaria ter no mínimo 28 anos de tempo de contribuição, e o tempo que faltasse, por exemplo, se ela tivesse 28 anos, ela precisaria trabalhar os 2 anos que faltavam para os 30 e mais 50% desse tempo. Para o homem, se aplicava a mesma regra. Se ele tivesse 33 anos de contribuição, lhe faltariam 2 anos para a aposentadoria aos 35. Então, ele teria que trabalhar 2 anos que faltavam para 35, mais 1 ano de pedágio. No caso do pedágio de 100% é um pouco diferente. Nesse caso é exigido uma idade mínima para a mulher e uma idade mínima para o homem. Nesse caso a idade mínima da mulher é de 57 anos e do homem 60 anos. Mas o cálculo do pedágio é diferente. Nesse caso não é exigido um tempo mínimo como na regra anterior. Se o homem tinha, por exemplo, 30 anos de contribuição, lhe faltava 5 para 35 anos, ele precisa então trabalhar os 5 que faltava, mais 5 anos de pedágio, que é 100% desse tempo que faltava, e ter no mínimo 60 anos. No mesmo caso, é aplicado à mulher que, por exemplo, tinha 25 anos de contribuição em 2019, ela precisaria completar os 30 anos que faltavam e trabalhar mais 100% desse período. Então essas são as regras. A cada ano, vale ressaltar que a cada ano as regras de idade progressiva
e de pontos, elas mudam, pois a cada ano é acrescido mais um ponto, no caso da regra de pontos, e mais 6 meses a idade mínima exigida para o homem e para a mulher. Essas regras elas são sim bem complexas e por isso se faz necessário que o trabalhador ou a trabalhadora ou o contribuinte ele busque um planejamento previdenciário. É no planejamento previdenciário que o especialista advogado vai buscar aferir qual é a melhor regra aplicável ao seu caso. Em muitos casos também é importante dizer que a regra de tempo já foi cumprida, então talvez para o contribuinte seja interessante reduzir contribuições, porque continuar pagando, em muitos casos, se apresenta na verdade como uma desvantagem. Então cada planejamento ele é customizado, ele é feito sob medida para cada um dos contribuintes ou trabalhadores. Então não perca tempo, busque um especialista para que ele possa calcular a melhor situação de planejamento para você. Compartilhe esse vídeo com quem também precisa obter essas informações, pois são informações importantíssimas hoje para quem pensa em aposentar-se.